Com a voz trêmula e lágrimas nos olhos, o pequeno garoto sussurrou: "Minha mãe não tem o que comer. Por favor, o senhor pode me ajudar?" Ele não sabia que naquele exato momento, um milionário tomaria uma decisão que mudaria seu destino para sempre. A chuva tamborilava nas janelas do arranha-céu quando Ricardo Almeida ergueu os olhos dos documentos. 37 anos de idade, e cada dia parecia idêntico. Reuniões, contratos, decisões que valiam milhões de reais. Sua construtora era uma das maiores de São Paulo, e ele, um símbolo de sucesso que todos admiravam. No entanto, naquele instante, olhando para o céu cinzento lá fora, ele sentia apenas um vazio. A secretária bateu na porta. "Senhor Almeida, a reunião com o Conselho Administrativo é em meia hora." "Certo, Sofia." Quando a porta se fechou, Ricardo recostou-se na poltrona. Seu escritório era equipado com o mais caro sofá de couro, uma escrivaninha de mogno e um quadro de valor incalculável. Tudo era perfeito, frio e vazio, assim como sua vida. Levantou-se e caminhou até a janela. Lá embaixo, na rua, as pessoas corriam com guarda-chuvas rindo da chuva. Mães seguravam as mãos dos filhos, casais se abraçavam. Ricardo não se lembrava quando foi a última vez que alguém o abraçou. Quando foi a última vez que sentiu que era necessário, não por causa de seu dinheiro, mas simplesmente por existir. Seu telefone tocou, número desconhecido. "Alô? Senhor Almeida, aqui é Joana, da agência. Temos uma candidata ideal para governanta, formada, discreta, disponível imediatamente." Ricardo suspirou. Mais uma governanta. A quinta naquele ano. Todas foram embora após algumas semanas, dizendo que a casa era muito silenciosa, muito triste. Uma delas disse que nunca tinha visto uma mansão tão bonita que ao mesmo tempo parecesse tão sem vida. "Não, obrigado. Por enquanto, me viro sozinho." Desligou e olhou para o relógio. 20 minutos para a reunião. Pegou as chaves do Audi e saiu do escritório. No elevador, cruzou com 2 jovens funcionários que conversavam sobre planos de fim de semana com suas famílias. Ricardo ouvia suas risadas e sentia algo se apertar em seu estômago. Quando entrou no carro, ficou em silêncio por um momento. O rádio tocava música calma, mas ele logo o desligou. O silêncio era seu companheiro há anos. Primeiro, após a morte dos pais, quando tinha 21 anos. Depois, quando se dedicou a construir a empresa, sem tempo para relacionamentos. Agora, o silêncio era sua segunda natureza, mas hoje o sufocava mais do que o normal. Dirigiu em direção ao centro da cidade. As ruas de São Paulo mudavam junto com seu sucesso. Novos condomínios, prédios modernos, muitos deles construídos por sua empresa. As pessoas compravam apartamentos dele, construíam suas felicidades neles, enquanto ele voltava todas as noites para uma casa vazia no Morumbi. Parou no sinal vermelho perto do Parque Ibirapuera. O vento de outono movia as folhas amarelas. As pessoas atravessavam a faixa de pedestres, cada uma em sua direção, cada uma com seu objetivo. Ricardo sentiu de repente que não tinha ideia de qual era sua direção. A empresa, dinheiro e depois o quê? Pensou na infância, nos tempos em que morava com os pais, em um pequeno apartamento em Moema. Naquela época, a felicidade era simples. Almoços juntos, conversas noturnas, a risada da mãe na televisão. Quando os pais morreram em um acidente, tudo mudou. Decidiu que nunca mais precisaria de ninguém, que seria forte e independente. Conseguiu, mas o preço foi maior do que ele imaginava. O sinal abriu para verde, mas Ricardo não se moveu. Os carros atrás dele começaram a buzinar. Olhou no retrovisor. Os motoristas gesticulavam impacientemente. Era assim que sua vida parecia. Tudo com pressa, tudo sob pressão, e ele, no meio de tudo, paralisado.
Finalmente deu a partida, mas não em direção ao escritório. Foi direto, sem saber para onde. Passou por bairros onde costumava brincar, pela escola onde estudou. Havia memórias em todos os lugares, mas todas pareciam pertencer a outra pessoa. Parou no estacionamento perto do Parque Vila Lobos. Desceu e caminhou pela trilha entre as árvores. Estava frio, mas isso não o incomodou. Queria apenas andar e pensar, ou não pensar em nada. Num banco, viu um casal de idosos. O homem lia um jornal para a mulher e ela ria de um artigo. Deviam ter uns 70 anos, mas olhavam um para o outro como adolescentes apaixonados. Ricardo sentiu uma pontada de inveja. Quando voltava para o carro, o telefone tocou novamente. O Conselho Administrativo. Onde o senhor está? Estamos esperando há 15 minutos. Sim, 10 minutos. Entrou no Audi e olhou para si mesmo no retrovisor. Via um homem de sucesso, terno de R$3.000, relógio de 20 mil, cabelo perfeito. Mas nos olhos desse homem não havia vida. O dia de hoje deveria ser igual a todos os outros. Não deveria significar nada de especial. Ricardo ainda não sabia que naquele mesmo dia sua vida mudaria para sempre. Na manhã seguinte, Ricardo acordou antes do amanhecer, como sempre. A mansão no Morumbi estava submersa em silêncio. Nenhum som, exceto o tic-tac do relógio na sala e o zumbido do ar-condicionado. Nem mesmo pelas enormes janelas chegavam sons de vida. As propriedades vizinhas eram igualmente grandes e igualmente vazias. Levantou-se da cama e foi para a cozinha. Expresso, torradas, suco de laranja fresco, tudo preparado por Ana Clara, a governanta que vinha 3 vezes por semana. Ela deixava as refeições na geladeira com instruções exatas de reaquecimento. Até sua comida era solitária. Enquanto tomava café da manhã, na enorme mesa que poderia acomodar 12 pessoas, sentiu o silêncio começar a sufocá-lo. Ligou o rádio, mas desligou depois de um tempo. A música apenas realçava o vazio. O telefone tocou. Sofia do escritório. Bom dia, senhor Almeida. Lembro da reunião com o cliente de Berlim às 10. E há uma proposta para participar de uma feira em Munique na semana que vem. Certo. E a documentação do projeto na Avenida Paulista? Tudo pronto. Preparei também os contratos para assinatura. Ricardo ouvia, mas sua mente estava em outro lugar. Projetos, contratos, reuniões. Tudo girava em um loop infinito. Ele ganhava mais dinheiro do que podia gastar, mas qual era o sentido, se não tinha com quem compartilhá-lo? Vestiu um dos 20 ternos idênticos e dirigiu para o centro. São Paulo acordava para a vida. As pessoas corriam para o trabalho, crianças iam para a escola, mães carregavam carrinhos de bebê. Ricardo observava tudo isso de trás do vidro do carro como um filme no qual não participava. No semáforo da Avenida Paulista, chamou sua atenção uma jovem mulher com uma criança. O menino devia ter uns 7 anos. Andavam devagar, o garoto tropeçava a cada momento, visivelmente cansado. A mulher carregava uma sacola pesada de compras e tentava segurar o filho ao mesmo tempo. Pareciam pobres. Suas roupas eram simples, mas limpas e arrumadas. Ele os observou por um momento, antes que o sinal abrisse para verde. Algo naquela cena o tocou. Talvez a maneira como a mulher segurava a mão do garoto. Talvez seu sorriso gentil quando o filho chamou sua atenção para algo. Talvez simplesmente o fato de que eles tinham um ao outro. No escritório, o esperava o investidor alemão Hans Müller. A conversa fluiu bem. Novo condomínio residencial, orçamento de 20 milhões de euros, parceria de 5 anos. Ricardo apresentava projetos, discutia cronogramas, negociava condições. Fazia isso automaticamente, com a precisão fria de um robô de negócios. Senhor Almeida, o senhor causa uma boa impressão, disse Müller. Sua empresa tem uma excelente reputação. Obrigado,
Fazemos tudo para atender às expectativas dos clientes. Quando o alemão saiu, Ricardo ficou sozinho no escritório. Olhou para o contrato sobre a mesa. Mais dinheiro, mais sucesso, mas em vez de satisfação, sentiu apenas vazio. Pegou o telefone e ligou para Beto, seu único amigo desde o colégio. E aí, Rick, tudo bem? Normal, e com você? O João tem jogo de futebol amanhã, a Ana tem apresentação na escola de música, a Bia está grávida do terceiro. Parabéns. Obrigado. E você? Como está o grande empresário? Ricardo hesitou. Como explicar que tinha tudo e ao mesmo tempo nada? Tudo bem. Escuta, podemos nos encontrar para tomar uma cerveja? Claro, mas só daqui a uma semana. Temos a agenda cheia com as crianças. Quando desligou, sentiu-se ainda mais solitário. Até seu único amigo tinha assuntos mais importantes: família, vida real. Saiu do escritório mais cedo que o normal e dirigiu para o shopping. Talvez compras dessem a ele energia. Caminhou pelas lojas, comprou um blazer novo que não precisava, um relógio que se juntaria à coleção de outros e um livro que provavelmente não leria. Ao sair da galeria, notou a mesma mulher com o garoto que tinha visto de manhã. Estavam sentados em um banco perto da fonte. A mulher alimentava o filho com um sanduíche e ele comia com grande apetite. Ambos pareciam cansados, mas havia um calor em seu comportamento que Ricardo não sentia há anos. Parou à distância e os observou. O garoto terminou de comer e abraçou a mãe. Ela o acariciou na cabeça e sussurrou algo para ele. O garoto riu. Era uma risada natural e sincera de criança. Ricardo sentiu uma estranha pontada no coração. De repente, o garoto olhou em sua direção. Por um momento, eles se olharam. Os olhos do garoto eram grandes, verdes e tristes. Ricardo virou-se rapidamente e caminhou em direção ao carro. Ao voltar para casa, pensou naquele olhar. Havia algo nele que ele não conseguia nomear, como se o garoto visse nele mais do que deveria, como se entendesse sua solidão. À noite, sentou-se na sala com uma taça de vinho, olhando pelas enormes janelas para o jardim iluminado. A casa era linda, perfeita, cada detalhe polido, mas o vazio que o preenchia era insuportável. Pegou o telefone e pensou em quem poderia ligar. A lista de contatos era longa, mas consistia principalmente de números de negócios, colegas, clientes, fornecedores. Não havia uma única pessoa com quem pudesse conversar sobre algo diferente de trabalho. Colocou o telefone de lado e tomou um gole de vinho. Lá fora começou a chover. As gotas escorriam pelo vidro e Ricardo pensava que amanhã seria mais um dia igual. E depois de amanhã, e na semana que vem, ele ainda não sabia que o destino preparava para ele um encontro que mudaria tudo. Que em poucas horas, em um cruzamento comum, ele ouviria uma voz que seria um eco do passado e um portal para o futuro ao mesmo tempo. Uma úmida manhã de outubro cobriu São Paulo com uma névoa cinzenta. Ricardo sentava-se em seu Audi no cruzamento perto da Praça da Sé, esperando o sinal abrir. Seus pensamentos estavam ocupados com a próxima reunião com a prefeitura sobre um novo projeto residencial. 200 unidades, 20 milhões de reais em investimento, mais um passo na construção de um império. Verificou o relógio. 8h30. Tinha ainda 20 minutos para chegar à prefeitura. Tempo suficiente para revisar os documentos mais uma vez. Alcançou a pasta sobre o assento do passageiro quando, de repente, ouviu uma batida suave no vidro. Ergueu o olhar e congelou. Ao lado do carro estava o garoto que ele vira no shopping ontem. Os mesmos olhos verdes, as mesmas roupas grandes demais para ele. Mas hoje ele parecia ainda pior. Estava sujo, cansado, e sua pequena mão batia incerta na janela. Ricardo baixou o vidro. Senhor, a voz do garoto era baixa, tímida. Minha mãe não tem o que comer. O senhor pode nos ajudar. As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Não por causa do pedido de dinheiro,
Ele já ouvira tais pedidos antes e geralmente os ignorava. Desta vez foi diferente. Na voz da criança havia desespero, mas também orgulho. Ele não estava mendigando, pedia ajuda para a mãe. Ricardo olhou nos olhos do garoto e sentiu algo se quebrar em seu coração. Aqueles olhos estavam cheios de medo, mas também de esperança. Lembraram-lhe seus próprios olhos de infância, quando, após a morte dos pais, ficou sozinho no mundo. "Qual é o seu nome?" perguntou, desligando o motor. "Iago", respondeu o garoto. "E a mamãe se chama Lúcia. Ela está muito doente. Já está deitada há 2 dias e não consegue levantar. Está muito fraca." Lúcia. Esse nome atingiu Ricardo como um raio. Não podia ser coincidência. Lúcia não era um nome popular. Seria possível que... "Onde está sua mãe, Iago?" O garoto apontou em direção às vielas atrás do centro antigo. "Lá no abrigo. Mas não é uma casa de verdade. São só caixas e jornais." Ricardo sentiu o mundo girar. Desceu do carro e agachou-se na frente do garoto para ficar na sua altura. "Iago, você me leva até a sua mãe." O garoto balançou a cabeça, mas um lampejo de apreensão surgiu em seus olhos. "O senhor não vai gritar com ela? Ela tem medo de estranhos." "Não vou gritar, prometo." Ricardo pegou o telefone e rapidamente cancelou a reunião, explicando uma emergência familiar. Sofia ficou surpresa. Ricardo nunca havia cancelado reuniões de última hora. Seguiu Iago por ruelas estreitas da cidade antiga. O garoto o guiou por passagens de paralelepípedos entre edifícios que ainda lembravam o São Paulo de antes da guerra. Finalmente, chegaram a um lugar que Ricardo jamais esqueceria. Atrás de um dos edifícios, em um pequeno recesso entre os prédios, estava um abrigo improvisado construído com tábuas, papelão e pedaços de tecido. O local era escondido da vista dos transeuntes, mas não protegia da chuva ou do frio. "Mamãe!" gritou Iago. "Trouxe ajuda!" Nenhum som veio do abrigo. Ricardo sentiu uma crescente apreensão. Iago correu até a entrada e desapareceu lá dentro. Em seguida, saiu com lágrimas nos olhos. "Ela não está acordando." "Mamãe não está acordando." Ricardo não pensou 2 vezes. Entrou abaixando a cabeça. O interior era escuro e úmido. Em um leito de cobertores velhos, jazia uma mulher. Tinha os olhos fechados, respirava superficialmente, sua pele estava pálida como papel. Mas quando olhou para o rosto dela, seu coração quase parou. Apesar da doença, da pobreza, dos anos que se passaram, ele a reconheceu imediatamente. Era Lúcia Ferreira, sua melhor amiga de infância. A menina com quem brincava no quintal, a quem contava seus sonhos, que segurava sua mão quando chorava após a morte dos pais. "Lúcia", sussurrou. Tocou gentilmente sua testa. Estava ardendo de febre. Sem hesitar, pegou-a nos braços. Estava leve como uma pluma, magra e fraca. "Iago, venha comigo. Vamos levar a mamãe para o hospital." "Para o hospital? Mas nós não temos dinheiro." "Não se preocupe com o dinheiro. Agora o mais importante é que a mamãe fique bem." Ricardo carregou a Lúcia inconsciente para o carro e Iago correu ao lado, segurando uma pequena bolsa com seus poucos pertences. Ao chegarem ao Audi, Ricardo colocou Lúcia gentilmente no banco traseiro e Iago sentou-se ao lado dela. "Mamãe vai viver?" perguntou o garoto com a voz trêmula. Ricardo olhou no retrovisor para o rosto pálido da mulher que um dia amou como irmã. Para a criança que, com a coragem de um adulto, lutava pela vida da mãe. "Vai viver", disse com toda a força que pôde reunir. "Prometo para você, Iago, a mamãe vai viver." Dirigiu para o hospital como um louco, mas com cuidado para não sacudir a doente Lúcia. Música calma tocava no rádio, mas Ricardo não ouvia nada além da respiração superficial da mulher e do choro baixo de seu filho. Após 20 anos, o destino os uniu novamente. Mas em que circunstâncias? Ricardo sentiu lágrimas em seus olhos. Aquela menina forte e orgulhosa, que sempre soube consolá-lo, agora precisava de ajuda. E seu filho, aquele pequeno herói, lutava por ela com uma determinação que o lembrava dela mesma.
Ao chegarem ao hospital, Ricardo gritou na emergência: "Preciso de ajuda! É urgente!" As enfermeiras vieram com uma maca. Lúcia foi levada para uma sala e Ricardo ficou com Iago na sala de espera. O garoto tremia de frio e estresse. "Agora vai ficar tudo bem", disse Ricardo, envolvendo-o com seu paletó. "Os médicos aqui são os melhores." Iago olhou para ele com gratidão. "Obrigada, senhor." "Como o senhor se chama?" "Ricardo, mas pode me chamar de Rick." E naquela sala de espera de hospital, segurando a mão do filho da mulher que conheceu anos atrás, Ricardo sentiu pela primeira vez em 20 anos que estava fazendo algo realmente importante. Na sala de espera do hospital, o tempo passava de forma diferente. Ricardo sentava-se em uma cadeira de plástico e Iago se enroscava em seu colo, envolto no paletó de R$3.000. O garoto finalmente adormeceu de exaustão, mas seu sono era inquieto. A cada momento ele se contorcia e murmurava "mamãe" em seu sono. Ricardo acariciava gentilmente sua cabeça e pensava em como a vida pode ser imprevisível. De manhã, era um rico empresário a caminho de mais uma reunião. E agora, segurava em seu colo o filho de sua antiga amiga, esperando notícias da sala de emergência. O Dr. Carvalho saiu da sala após 3 horas. Estava cansado, mas seu rosto transmitia calma. "O senhor é parente da paciente?" "Março, um velho amigo." "Este é o filho dela." O médico olhou para Iago adormecido. O estado da senhora Ferreira é estável. Estava desidratada, exausta, com pneumonia. Provavelmente não comia há dias. Se tivesse chegado mais tarde, ele não terminou a frase, mas Ricardo entendeu. Iago salvou a mãe. Aquele menino de 7 anos era um verdadeiro herói. Quando ela poderá falar? Amanhã de manhã ela já deve estar consciente. Mas precisará de repouso e recuperação. Pelo menos uma semana no hospital. Iago acordou com o som das vozes. "Mamãe está viva?" perguntou com voz sonolenta. "Está viva e ficará bem", respondeu o doutor com um sorriso. "Você é um garoto muito corajoso." Ricardo levou Iago para sua mansão. O garoto estava fascinado com a casa enorme, mas não demonstrava. Era educado, tímido, como se tivesse medo de tocar em qualquer coisa. "Você está com fome?" perguntou Ricardo. "Um pouco", admitiu Iago baixinho. Na cozinha, Ricardo percebeu que não tinha ideia do que crianças comem. A geladeira estava cheia de queijos finos, vinhos, delicatessen, mas nada disso era adequado para um garoto de 7 anos. "O que você gosta de comer?" "Tudo", respondeu Iago rapidamente. "Mamãe diz que não se deve ser malcriado." Essa simples frase partiu o coração de Ricardo. Ligou para a pizzaria mais próxima e pediu uma marguerita. Quando a entrega chegou, Iago comeu com um apetite como se não visse comida há semanas. Provavelmente era assim. À noite, Ricardo preparou uma cama para Iago em um dos quartos de hóspedes. Foi a primeira vez em anos que alguém dormiria naquela casa além dele mesmo. "Sr. Rick, onde eu vou dormir amanhã?" perguntou Iago, já deitado sob o edredom. "Aqui, até a mamãe voltar do hospital. E depois também terão onde morar. Prometo." Iago fechou os olhos, mas abriu após um momento. "Sr. Rick, o senhor conhecia minha mãe antes?" "Sim, éramos amigos quando éramos pequenos." "Assim como você é agora." O garoto sorriu pela primeira vez naquele dia. "Que bom. Mamãe ficará feliz." Quando Iago adormeceu, Ricardo sentou-se na sala com uma taça de vinho. A casa, que sempre lhe pareceu grande demais, de repente pareceu do tamanho certo. Ouviu a respiração calma da criança adormecida e pela primeira vez em anos o silêncio não o sufocava. Pegou o telefone e começou a procurar fotos antigas no computador. Em uma das pastas, encontrou uma foto de infância. Ele e Lúcia no quintal, ambos talvez com 10 anos. Ela ria, segurando uma borboleta que pousou em seu dedo. Ele a olhava com admiração. Lúcia sempre foi especial. Morava com a avó em um pequeno apartamento na Rua Augusta. Seus pais trabalhavam em São Paulo e enviavam dinheiro, mas ela sentia falta da presença deles.
Talvez por isso, com Ricardo, que também ficou sozinho após a morte dos pais, se tornaram amigos tão rapidamente. Passavam todas as tardes juntos. Ela o ajudava em matemática, ele a ensinava a jogar bola. Juntos construíam casas na árvore, pegavam sapos no lago, sonhavam com o futuro. Lucia queria ser professora. Ricardo, arquiteto. Quando tinha 11 anos, sua tia o levou para o Rio de Janeiro. Prometeu a Lúcia que escreveria. Escreveu por alguns meses, mas depois as cartas pararam de chegar. A tia dizia que era melhor para ele. Nova cidade, nova vida, novos amigos. Gradualmente ele se esqueceu de Lúcia, ou pelo menos assim pensava. Agora, olhando para a foto dela, percebeu que nunca a esqueceu. Apenas enterrou essas memórias profundamente porque doíam. Cada mulher que ele conheceu depois foi comparada a ela. Nenhuma passou nesse teste. Na manhã seguinte foi ao hospital. Lúcia estava consciente, mas muito fraca. Quando o viu, lágrimas surgiram em seus olhos. Ricardo, é realmente você? Sou eu, Lúcia. Sentou-se ao lado da cama. Parecia diferente da foto de infância. Estava magra, cansada da vida, mas seus olhos eram os mesmos. Bons, calorosos, cheios de luz. Como me encontrou? E foi o Iago que me encontrou. Pediu ajuda para a mãe. Lúcia fechou os olhos. Tenho vergonha de você me ver assim. Não diga isso. O mais importante é que você está viva e que Iago está seguro. Durante a próxima hora, eles se contaram sobre os anos que passaram. Lúcia terminou a faculdade de pedagogia, trabalhou em uma escola. Casou-se com Marcos, um colega de trabalho. Iago nasceu quando ela tinha 30 anos. Mas o casamento se desfez. Marcos saiu quando Iago tinha 3 anos, deixando-as sem apoio. Perdi o emprego quando a escola foi fechada, disse ela baixinho. Não consegui encontrar nada fixo. Primeiro moramos com uma amiga, depois em albergues. E por fim, na rua. Ricardo ouvia com os punhos cerrados. Não de raiva dela, mas da injustiça da vida. Lúcia, tudo ficará bem. Encontraremos um emprego para você, uma casa. Não quero sua pena, Rick. Havia um aço em sua voz que ele lembrava da infância. Não é pena. É retribuição por todas as vezes em que você me ajudou. Lúcia olhou para ele por um longo tempo. Lembra quando, após o funeral dos seus pais, você não quis sair de casa por uma semana? Lembro. Todos os dias, eu sentava debaixo da sua janela e lia livros em voz alta para você, para que você soubesse que não estava sozinho. Ricardo sentiu lágrimas nos olhos. Lembrava-se daquela voz pela janela. Foi ela que o ajudou a sobreviver aos piores dias da vida. Agora eu sentarei debaixo da sua janela, disse ele baixinho. Lúcia sorriu pela primeira vez em anos. A semana na casa de Ricardo mudou a vida dos três. Iago deixou de ser um garoto tímido e assustado. Todas as manhãs acordava com um sorriso, corria pela casa enorme, fazia 1000 perguntas. Ricardo descobriu que a risada de uma criança pode preencher até os maiores espaços. Senhor Rick, por que tem tantos banheiros? Perguntou Iago certa manhã comendo cereal. Porque a casa é grande, respondeu Ricardo, sem ter uma explicação melhor. E para que uma casa tão grande se o senhor mora sozinho? Não sei, admitiu sinceramente. Acho que não pensei nisso. Essas simples perguntas da criança o forçavam a pensar em coisas que ele antes não via. Por que comprou uma mansão tão grande? Por que tinha 6 quartos se dormia apenas em um? Por que tudo era tão estéril e frio? Quando Lúcia saiu do hospital, Ricardo propôs que ela e Iago ficassem na mansão até encontrarem algo próprio. Lúcia hesitou por muito tempo. É só temporário, enfatizou. Para que vocês não precisem voltar para a rua. Mas eu quero trabalhar. Não posso viver às suas custas. Encontraremos algo para você. Tenho contatos. Não quero trabalho por indicação, Rick. O orgulho dela era o mesmo de quando eram crianças. Era uma das coisas que ele amava nela. Finalmente, ela concordou em ficar por um mês. Lúcia morou no quarto de hóspedes, em frente ao Iago. Pela primeira vez desde a morte dos pais, Ricardo não estava sozinho em casa. A mudança foi notável. A casa de repente ganhou vida.
Lúcia cozinhava, cujos aromas enchiam a cozinha. Iago brincava na sala e seus brinquedos, que Ricardo comprava em um fluxo incessante, espalhavam-se pelo chão. Na casa, ouviam-se conversas, risadas, às vezes discussões. Iago, não corra pelas escadas, dizia Lúcia, mas o Sr. Rick disse que eu podia. O Sr. Rick às vezes diz coisas de que depois se arrepende. Ricardo, ouvindo essas conversas cotidianas, descobriu o quanto sentia falta da normalidade. Não do luxo, não do prestígio, mas da simples presença de outras pessoas. Após 2 semanas, propôs a Lúcia algo que a surpreendeu completamente. Tenho uma proposta, disse certa noite quando Iago já dormia. Mas pode não gostar. Estou ouvindo. Ela sentou-se no sofá da sala, tomando chá. Parecia melhor. As cores voltaram, ganhou um pouco de peso, o cabelo recuperou o brilho. Você não quer trabalhar para mim na empresa? Entendo, mas que tal sermos sócios? Sócios em quê? E em um pequeno negócio. Não na minha corporação, em algo nosso. Lúcia colocou a xícara na mesa. Rick, eu não tenho dinheiro para nenhum investimento, mas você tem algo muito mais valioso. Você tem uma ideia. Nos últimos dias, ele observou como ela cozinhava, como organizava a casa, como naturalmente criava calor ao seu redor. Viu como outras pessoas reagiam à sua presença. O entregador, que sempre foi frio, conversou com ela por meia hora sobre seus netos. O carteiro parava para uma longa conversa. Até Sofia, sua secretária, estava mais falante. Que ideia! Uma cafeteria, pequena, familiar. Um lugar onde as pessoas virão não só para um café, mas para se sentirem em casa. Lúcia ficou em silêncio por um longo tempo. Rick, isso parece lindo, mas eu não sei administrar um negócio. Mas você sabe criar uma atmosfera. Você sabe fazer as pessoas se sentirem bem. Isso é o mais importante. Mostrou-lhe seus cálculos. Um pequeno local, não no centro da cidade. Baixo custo, cardápio caseiro. Nada pretensioso. Mas onde? Lucy disse. Encontrei um ponto na Vila Madalena. 30 metros quadrados, pequeno, mas aconchegante. O proprietário quer alugar barato, porque está vazio há 1 ano. Lúcia levantou-se e caminhou até a janela. Por que você está fazendo isso, Rick? Porque pela primeira vez em anos, sinto que estou fazendo algo significativo. Era a verdade. Nas últimas semanas, observando Lúcia e Iago, ele entendeu que sua vida até então tinha sido vazia. Dinheiro, sucessos, prestígio, tudo isso era apenas uma simulação da felicidade verdadeira. E você não vai se arrepender? Não vai sentir que eu a pressionei? A única coisa que eu lamentaria seria se você dissesse não. Lúcia virou-se da janela. Tenho uma condição. Qual? Eu contribuo com meu dinheiro. Todas as economias que eu tinha antes de tudo isso. Não é muito, mas é meu. Ricardo sorriu. Certo, mas eu trago a experiência de negócios e os contatos. E eu trago... O quê? Habilidade para fazer café? Você traz o coração, Lúcia. Você traz aquilo que me faltou a vida toda. Eles apertaram as mãos como verdadeiros parceiros de negócios. Mas quando suas peles se tocaram, ambos sentiram algo mais do que parceria. Era um eco da antiga amizade, mas também algo novo, adulto, que começava a germinar entre eles. No dia seguinte, foram ver o local. Iago corria pelas paredes vazias, imaginando mesas e cadeiras. Aqui será o balcão, gritou. E aqui será o espaço para as crianças. Lúcia e Ricardo ficaram lado a lado, observando o entusiasmo do garoto. Você acha que é uma boa ideia? Perguntou ela baixinho. Acho que é a melhor ideia que tive na vida. Ao saírem do local, Iago pegou as mãos de ambos. Vamos ter nossa própria cafeteria? Vamos trabalhar juntos? Vamos, respondeu Lúcia. Como uma família de verdade. Lúcia e Ricardo se olharam por cima da cabeça do garoto. Ambos pensavam o mesmo, mas nenhum ousava dizer em voz alta. Sim, como uma família de verdade. As próximas 3 semanas passaram em um turbilhão de preparativos. Lúcia e Ricardo passavam o dia todo no local,
planejando cada detalhe. Iago ia à escola mais próxima e, depois das aulas, se juntava a eles, fazendo o dever de casa nas futuras mesas da cafeteria. Ricardo descobriu que o trabalho físico lhe trazia mais alegria do que todas as reuniões de negócios dos últimos anos. Pintou paredes, montou prateleiras, assentou azulejos. Lúcia ria ao vê-lo de roupas velhas, com tinta no rosto. Grande empresário pintando paredes, brincou ela. Grande empresário fazendo algo significativo pela primeira vez na vida, respondeu ele. Todas as noites voltavam para a mansão exaustos, mas felizes. Lúcia cozinhava o jantar, Iago contava sobre a escola, e Ricardo ouvia e descobria que esses momentos comuns eram mais valiosos do que todos os luxos que um dia considerou importantes. Certa noite, quando Iago já dormia, Lúcia e Ricardo sentaram-se na cozinha, revisando amostras de cardápio. "O que você acha dos bolos de fubá da minha avó?" perguntou Lúcia. "Não me lembro de ter comido." "Sério? Minha avó sempre assava para as crianças da vizinhança." Lúcia pensou por um momento. "Lembra daquele verão em que você torceu o tornozelo e não podia sair?" "Lembro. Fiquei com gesso por 6 semanas. Minha avó assava bolo de fubá para você todos os dias e me pedia para levá-lo para você." Ricardo olhou para ela surpreso. "Pensei que tinha sido sua ideia." "Não, foi ideia da minha avó. Ela dizia que um garoto sem pais precisava de cuidados especiais." Essa lembrança o atingiu inesperadamente com força. Quantos gestos de bondade ele recebeu naquele tempo sem perceber. Quantas pessoas se preocuparam com ele quando ele se sentia completamente sozinho. "Onde está sua avó agora?" perguntou ele baixinho. "Faleceu quando eu estudava, mas anotei todas as receitas dela em um caderno." Ela mostrou um caderno velho e amarelado, cheio de anotações manuscritas. "Este será o coração do nosso cardápio." Quando ela pegou o caderno, suas mãos se tocaram. Por um momento, permaneceram assim, olhando um nos olhos do outro. Ricardo sentiu seu coração bater mais rápido. Lúcia desviou o olhar primeiro. "Já está tarde. Devo ir dormir", disse ele, embora não quisesse terminar aquele momento. No dia seguinte, foram ao local como sempre, mas havia algo diferente entre eles. Mais consciência da presença um do outro, mais olhares casuais, mais momentos em que encontravam pretextos para ficarem próximos. Ao meio-dia, chegou o entregador com o primeiro equipamento. Máquina de café expresso, geladeira, mesas. Lúcia estava tão animada quanto uma criança. "Experimente meu café", pediu ela, quando a máquina foi conectada. Preparou um cappuccino com tanto cuidado, como se fosse o exame mais importante de sua vida. Ricardo provou e fechou os olhos de prazer. "Este é o melhor café que já bebi na vida. Não exagere, não exagero. Você tem um dom." Lúcia corou levemente. Nesse momento, Iago entrou no local com a mochila nas costas. "Como foi na escola?" perguntou Ricardo. "Bem, hoje a professora perguntou se meu pai era aquele pai das fotos nas revistas." Lúcia e Ricardo se olharam. Ambos perceberam que viviam em uma bolha, mas o mundo exterior, mais cedo ou mais tarde, começaria a fazer perguntas. "O que você respondeu?" perguntou Lúcia. "Que meu pai é o Rick e que ele é o melhor pai do mundo." Ricardo sentiu algo apertar sua garganta. Ninguém nunca o chamou de pai. Ninguém nunca disse que ele era o melhor. Naquela noite, Lúcia foi dormir cedo, dizendo que estava com dor de cabeça. Ricardo ficou na sala com Iago, ajudando-o com o dever de matemática. "Senhor Rick, o senhor vai casar com a minha mãe?" perguntou o garoto inesperadamente. Ricardo quase engasgou com o café. "Por que pergunta?" "Porque a mamãe está triste desde que viemos morar aqui." "Triste? Mas ela parece feliz." "Ela está feliz, mas também triste. Ouvi ela chorando ontem à noite. Essa foi uma informação que doeu." Ricardo não sabia que Lúcia estava chorando. Pensava que tudo estava indo bem. "Não sei se a mamãe gostaria de casar comigo", disse ele honestamente. "E o senhor gostaria?" "É complicado, Iago."
Adultos sempre dizem que algo é complicado quando é simples, dos lábios da criança. Essas palavras soaram como sabedoria dos tempos. No final da noite, Ricardo bateu na porta do quarto de Lúcia. Lúcia, podemos conversar? Ela abriu a porta de roupão com os olhos vermelhos. Está tudo bem? Iago disse que você chorou. Não é nada. Às vezes, simplesmente, tudo me sobrecarrega. Sentaram-se na cama, um ao lado do outro. É por minha causa? Você não está se sentindo bem morando aqui? Ah, não, Rick. Não é isso. Lúcia ficou em silêncio por um momento. Simplesmente, às vezes tenho medo de que tudo isso seja bom demais para ser verdade. Que um dia eu vá acordar e descubra que foi um sonho. Não é um sonho, Lúcia, mas você tem sua vida, sua empresa, seu mundo. Nós somos apenas convidados. Vocês não são convidados. Vocês são... Ele hesitou, procurando as palavras certas. Vocês são a família que eu nunca tive. Lúcia olhou para ele com lágrimas nos olhos. Rick, não posso me permitir sonhar com coisas que podem me ser tiradas. Ninguém vai tirar nada de você. Promete? Ela pegou sua mão nas dela. Tu prometo, disse ele. Embora ambos soubessem que algumas promessas estavam fora do controle humano. Naquela noite, Ricardo deitou-se na cama e pensou no que aquela mulher e seu filho significavam para ele. Não eram mais apenas amigos de infância. Tornaram-se algo muito mais. Uma família criada não por sangue ou documentos, mas por escolha e amor. Mas será que esse tipo de família poderia sobreviver ao choque com a realidade? A inauguração da cafeteria Doce Recomeço ocorreu em uma ensolarada manhã de novembro. Lúcia estava tão nervosa que não conseguia comer nada no café da manhã. Ricardo tentava acalmá-la, mas ele mesmo sentia borboletas no estômago. Era o primeiro projeto deles juntos, o sonho deles. E se ninguém vier? Preocupava-se Lúcia, arrumando as flores nas mesas pela 10ª vez. Virão, disse Ricardo com mais confiança do que sentia. E se o café ficar fraco ou muito forte? Lúcia, respire. Vai ficar tudo bem. Iago sentou-se no balcão com um papel que ele mesmo preparou. Hoje abrimos. Sejam bem-vindos. Seu entusiasmo era contagiante. Às 9 da manhã, Lúcia virou a placa na porta de fechado para aberto. Nos primeiros 30 minutos, ninguém apareceu. Ricardo viu Lúcia empalidecer a cada minuto. O primeiro cliente entrou às 9h30. Era um senhor idoso da vizinhança que parecia muito solitário. Bom dia, posso pedir um café? Perguntou ele timidamente. Claro! Respondeu Lúcia com tanto entusiasmo como se tivesse encontrado um amigo há muito tempo desaparecido. Preparou-lhe um cappuccino e o bolo de fubá da avó. O senhor sentou-se em uma mesa perto da janela e, pela hora seguinte, leu o jornal, tomando café aos poucos. Ao sair, deixou uma gorjeta generosa e disse: Senhora, este bolo de fubá tem gosto de como o da minha falecida esposa. Voltarei amanhã. Lúcia radiou como o sol. Depois dele vieram outros. Uma mãe com criança, um estudante com laptop, um casal de aposentados. Ao meio-dia, o local estava cheio com um agradável murmúrio de conversas. Ricardo observava Lúcia em ação e ficou impressionado. Ela se lembrava dos nomes de todos os clientes após a primeira visita. Perguntava sobre suas famílias, interessava-se por seus problemas. A cafeteria em suas mãos tornava-se algo mais do que um lugar para tomar café. Tornava-se um refúgio. Dona Lúcia, a senhora tem torta de cenoura hoje? Perguntou uma senhora idosa que veio com a neta. Claro, assada hoje de manhã. E para a pequena princesa tem um cupcake especial com glacê rosa. A menina bateu as palmas de alegria. À noite, quando o último cliente saiu, Lúcia, Ricardo e Iago sentaram-se em uma mesa, calculando a receita. Primeiro dia e já estamos no azul, disse Ricardo, revisando as contas. É mérito da Lúcia, disse Iago. Mamãe sabe fazer todo mundo sorrir. Lúcia abraçou o filho. É mérito de todos nós. Somos uma equipe.
Ao fecharem a cafeteria, Ricardo sentiu algo que nunca havia experimentado após um dia de trabalho: satisfação. Não pelo dinheiro, não pelo prestígio, mas pelo fato de terem feito algo bom para outras pessoas. A caminho de casa, Iago adormeceu no carro. Lúcia e Ricardo dirigiram em um silêncio agradável. Obrigada, disse Lúcia finalmente. Por quê? Mané Mundu, por acreditar na minha ideia, por não tentar me mudar, por me deixar ser eu mesma. Ricardo parou o carro no sinal vermelho e olhou para ela. Lúcia, você me mudou. Pela primeira vez em anos, sinto que estou fazendo algo importante. Seus olhares se encontraram no brilho do poste. Por um momento, pareceu que um deles faria o primeiro movimento, que finalmente expressariam o que sentiam há semanas. Mas o sinal abriu para verde e o momento foi interrompido. Em casa, enquanto colocavam o Iago adormecido na cama, agiam como um verdadeiro casal. Lúcia tirava seus sapatos. Ricardo o ajudava a tirar a roupa. O garoto acordou por um momento. Mamãe, papai, vamos ficar juntos na cafeteria amanhã também? Sim, querido, respondeu Lúcia automaticamente. Só quando saíram do quarto é que perceberam o que havia acontecido. Iago chamou Ricardo de pai e Lúcia não protestou. Lúcia, eu sei. Para ele você é o pai. E isso é bom. Ficaram parados no corredor, um de frente para o outro. Ricardo sentiu que era o momento em que tudo poderia mudar. Lúcia, preciso te dizer algo. Estou ouvindo. O que eu sinto por você não é apenas amizade de infância. Lúcia empalideceu. Rick, não, eu te amo. Amo vocês dois. Quero que fiquem comigo para sempre. As palavras pairaram entre eles como uma ponte que podia ser atravessada ou queimada. Você não pode dizer isso, sussurrou Lúcia. Por quê? Porque eu também te amo. Isso me assusta. Ricardo deu um passo em direção a ela. Por que te assusta? Porque já perdi tudo uma vez. Não posso arriscar novamente. Eu não sou o Marcos. Não vou te deixar. Como você pode saber? Lúcia recuou para a porta do seu quarto. Pessoas do seu mundo não ficam com pessoas do meu mundo, Rick. Isso só acontece em filmes. Que mundo meu? Que mundo seu? Somos apenas pessoas. Não somos. Você é um milionário. Eu era sem teto. Você tem um império de negócios. Eu mal sei usar uma calculadora. Lágrimas escorriam por seu rosto. Lúcia, tudo isso não importa. Importa. Vai importar. Quando a novidade passar, quando você voltar para o seu mundo, ficaremos sozinhas. Eu não aguentarei. Ela fechou a porta atrás de si. Ricardo ficou no corredor, sentindo a felicidade que estava quase ao alcance de suas mãos escapar por entre seus dedos. Do outro lado da porta, Lúcia escorregou pelo chão e chorou. Amava-o, amava desesperadamente com todo o seu coração. Mas era justamente por isso que precisava se defender. Porque se permitisse acreditar completamente nesse amor e depois o perdesse, não sobreviveria. E, acima de tudo, Iago não sobreviveria. Por ele, estava pronta a sacrificar sua própria felicidade. As 2 semanas seguintes foram uma tortura para ambos. Lúcia e Ricardo trabalhavam juntos na cafeteria, mas um frio pairava entre eles, que não conseguiam esconder. Conversavam apenas sobre assuntos de negócios, evitavam contato visual direto e sua antiga naturalidade se transformou em uma polidez artificial. Iago foi o primeiro a notar a mudança. Mamãe, por que você não ri mais com o Sr. Rick? Perguntou certa noite. Nada aconteceu, querido. Estamos apenas cansados, mas antes vocês também estavam cansados e riam. A lógica infantil era implacável. Lúcia não sabia o que responder. Na cafeteria, tudo ia bem. Tinham clientes fiéis, os lucros cresciam, as avaliações eram excelentes, mas a atmosfera entre os donos era tão tensa que alguns convidados começaram a notar. Dona Célia, uma cliente frequente, aproximou-se de Ricardo um dia. Jovem, vocês brigaram? Por que pergunta? Porque antes, quando eu entrava, sentia calor. E agora é como estar em uma geladeira.
Essas palavras doíam, porque eram verdadeiras. E cafeteria deveria ser um lugar onde as pessoas se sentissem bem. E eles, com seu próprio frio, estavam destruindo essa atmosfera. Ricardo decidiu agir. Certa noite, quando ficaram sozinhos na cafeteria após o fechamento, aproximou-se de Lúcia. E precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre o que está acontecendo entre nós. Isso afeta o Iago e os nossos clientes. Lúcia parou de limpar o balcão. Certo, vamos conversar. Sentaram-se em uma mesa no canto. Ricardo sentiu o coração bater como um martelo. Lúcia, sei que fiz errado ao dizer o que sentia, mas não posso voltar atrás. Não foi por ter feito errado. Então por quê? Porque você tem razão. Porque eu também te amo. Ricardo sentiu uma onda de esperança. Então, por quê? Porque amor não é tudo, Rick. Às vezes, o amor não é suficiente. Lúcia olhava pela janela para a rua vazia. Meu casamento com o Marcos também começou com amor. Éramos jovens, apaixonados, tínhamos sonhos, e acabou que fiquei sozinha com uma criança. Eu não sou o Marcos. Eu sei. Você é melhor que ele em todos os aspectos, e é exatamente esse o problema. Ricardo não entendia. Marcos era um professor comum como eu. Tínhamos formação semelhante, origem semelhante, e, mesmo assim, ele não aguentou a pressão da paternidade e da responsabilidade. E você acha que eu... Acho que você tem escolha. Você sempre terá escolha. Pode voltar para o seu mundo, para seus negócios, para as mulheres da sua classe. Lúcia enxugou uma lágrima que escorreu pelo seu rosto. E eu não tenho escolha. Tenho um filho, tenho esta cafeteria, tenho esta vida. Estou presa nela. Você não está presa. Você é livre. Não sou Rick. E nunca serei, porque tenho o Iago. E ele é o mais importante. Ricardo sentiu-se impotente. Como provar a uma mulher que ele a amava quando ela mesma não acreditava? O que devo fazer para você acreditar em mim? Nada. Você não pode fazer nada. Não é uma questão de ações, é uma questão de realidade. Levantou-se da mesa. Talvez devêssemos terminar nossa sociedade, disse ela baixinho. Lúcia, não. Eu compro sua parte da cafeteria. Eu vou pagando. Não é sobre dinheiro, mas é sobre dinheiro. Tudo é sobre dinheiro, Rick. Tudo volta às diferenças entre nós. Ricardo levantou-se e pegou a mão dela. Pare, simplesmente pare de procurar motivos para se afastar de mim. Não procuro motivos. Os motivos se encontram sozinhos. Ela puxou a mão e começou a pegar suas coisas. Lúcia, podemos pelo menos tentar nos dar uma chance? Já tentamos. Tentamos nos últimos meses. E você vê como isso termina. Ricardo sentiu tudo o que lhe importava desmoronar em suas mãos. E o Iago? Ele te considera um pai. Iago vai se acostumar. Crianças são flexíveis, mas eu não vou me acostumar. Essas palavras pararam Lúcia na porta. Eu também não vou me acostumar, sussurrou. Mas às vezes é preciso fazer coisas que doem para evitar uma dor maior. Ela saiu, deixando Ricardo sozinho na cafeteria, cujas luzes de repente pareceram claras demais e o silêncio alto demais. Naquela noite, nenhum deles dormiu. Lúcia ficou deitada na cama, ouvindo Ricardo andar pela casa. Ouviu-o entrar em seu escritório e ficar lá até o amanhecer. Iago entrou no quarto dela pela manhã. Mamãe, por que você está chorando? Não estou chorando, querido. Estou sonhando. Com o que você sonha? Com coisas que não podem acontecer. O garoto deitou-se ao lado dela. Talvez possam acontecer, só que a mamãe tem medo. De onde vem essa sabedoria, pequeno filósofo? Do Sr. Rick. Ele diz que, às vezes, as coisas mais importantes são as mais assustadoras. Lúcia abraçou o filho e, pela primeira vez, pensou que talvez ele tivesse razão. Talvez algumas coisas valessem o risco.
Mas quando desceu para tomar café da manhã, Ricardo já havia saído. Deixou apenas um bilhete. Fui para o escritório. Preciso resolver algumas coisas. Rick. E naquela curta e oficial nota, Lúcia viu a confirmação de seus piores medos. Quando as coisas se complicaram, Ricardo voltou para o seu mundo, para os negócios, para coisas que eram simples e previsíveis. Talvez ela estivesse certa, afinal. Talvez o amor realmente não fosse suficiente. Ricardo passou o dia todo no escritório, tentando se afogar no trabalho. Contratos, acordes, reuniões, tudo o que um dia constituiu sua vida, agora parecia vazio e sem sentido. Mas pelo menos ele não precisava pensar em Lúcia e em como ele arruinara tudo. Sofia entrou no escritório com café e uma pilha de documentos. Sr. Almeida, o senhor tem uma reunião com investidores de Berlim às 3. Cancele. Mas é uma reunião importante. Eu disse, cancele. Sofia olhou para ele com preocupação. Ricardo nunca cancelava reuniões importantes. Nunca parecia tão cansado e abatido. Está tudo bem? Sim, só. Preciso pensar em algumas coisas. Quando ficou sozinha, Ricardo tirou o telefone e começou a revisar fotos dos últimos meses. Iago na cafeteria, Lúcia rindo perto da máquina de café, todos os três pintando paredes. Cada foto doía. O telefone tocou. Era Beto, seu amigo. Oi, Rick. Ouvi dizer que tirou o dia de folga. Não é seu estilo. Preciso de um tempo. Quer conversar? Posso passar para tomar uma cerveja. Ricardo pensou. Talvez ele realmente precisasse conversar com alguém. Certo, venha. Beto chegou 1 hora depois. Ricardo contou-lhe toda a história, sobre o encontro com Iago, sobre reencontrar Lúcia, sobre a cafeteria, sobre seus sentimentos. Caramba, Rick, parece o roteiro de um filme. Parece um desastre. Por que um desastre? Você a ama, ela te ama. Não é tão simples. Ricardo contou sobre os medos de Lúcia, sobre sua convicção de que suas diferenças eram intransponíveis. E se ela tiver razão? Perguntou Beto. O que você quer dizer? Talvez vocês sejam realmente de mundos diferentes. Você é milionário, ela era sem teto. Você também pensa assim? Beto balançou a cabeça. Não, acho que isso é besteira, mas talvez ela precise de tempo para chegar a essa conclusão sozinha. E se ela não chegar, significa que ela não era sua alma gêmea. Essas palavras doíam, mas tinham um grão de verdade. Enquanto isso, na cafeteria, Lúcia trabalhava sozinha. Iago sentou-se no canto, fazendo o dever de casa, mas a cada momento olhava para a porta, esperando Ricardo. Mamãe, onde está o Sr. Rick? No trabalho, querido. Mas ele sempre vem nos ver depois do trabalho. Hoje ele está ocupado. Iago não parecia convencido. Aproximou-se da mãe. Mamãe, vocês brigaram? Não brigamos. É que algumas coisas são complicadas. Isso quer dizer que o Sr. Rick não será mais meu pai? Essa pergunta partiu o coração de Lúcia. Viu lágrimas nos olhos do filho e percebeu o quanto suas decisões o afetavam. Não sei, Iago, não sei. O garoto abraçou-a. Eu não quero que o Sr. Rick vá embora. Eu o amo. Eu também o amo. Então por que não podemos ficar juntos? Por que não podemos ficar juntos? Essa pergunta a atormentou pelo resto do dia. As diferenças entre ela e Ricardo eram realmente intransponíveis. Ela não estava inventando problemas. À noite, ao fechar a cafeteria, avistou um carro conhecido no estacionamento. Era Ricardo. Sentou-se no Audi e olhou para ela pela janela. Aproximou-se do carro. Ele baixou o vidro. Oi, por que você está aqui? Precisava te ver. Precisava pedir desculpas. Por quê? Por ter te forçado a confessar seus sentimentos. Por ter te colocado em uma situação difícil. Lúcia sentou-se no meio-fio ao lado do carro. Você não me forçou a nada. Eu mesma disse o que sentia. Mas não deveríamos ter dito. Talvez
Mas agora é tarde. Ricardo desceu do carro e sentou-se ao lado dela. Lúcia, conversei hoje com um amigo. Ele me disse que talvez você tenha razão, que talvez sejamos realmente de mundos diferentes. E o que você pensa disso? Penso que é besteira, mas também penso que se você acredita nisso, então talvez seja assim que tem que ser. Sentaram-se em silêncio olhando para a rua vazia. Quero te dizer algo, disse Lúcia finalmente. Mas você tem que me prometer que vai me ouvir até o fim. Prometo. Lúcia respirou fundo. Quando eu era pequena e morava com a minha avó, ela sempre me contava sobre o casamento dela com o meu avô. Dizia que eles eram diferentes em tudo. Ele era da cidade, ela do campo, ele tinha formação, ela só tinha o ensino fundamental. Todos diziam que não daria certo. E o que aconteceu? Viveram juntos por 50 anos. Minha avó dizia que o segredo era que eles pararam de ouvir os outros e começaram a ouvir seus próprios corações. Ricardo olhou para ela com esperança. Isso significa... Não sei o que significa. Só sei que estou cansada de ter medo, cansada de pensar no que pode dar errado. E seus medos, as diferenças entre nós? Talvez sempre existam, mas talvez possamos viver com elas. Lúcia virou-se para ele. Rick, podemos tentar de novo? Devagar, com cuidado, mas tentar. Ricardo sentiu seu coração quase saltar do peito. Podemos tentar tudo. Não se beijaram naquela noite, não fizeram promessas. Mas ao voltarem para casa em 2 carros separados, ambos sentiram algo que não sentiam há semanas: esperança. E em casa esperava por eles Iago, que observava toda a cena da janela. Mamãe, o Sr. Rick volta. Volta, querido. Todos nós voltamos. Nas semanas seguintes, Lúcia e Ricardo reconstruíram cautelosamente sua relação. Trabalhavam juntos na cafeteria, conversavam sobre assuntos cotidianos, mas evitavam tocar no tema dos sentimentos. Havia um acordo tácito entre eles: não apressar, não pressionar, deixar que tudo acontecesse naturalmente. Iago foi o mais feliz dos 3. Sua família estava reunida novamente, e isso era o suficiente. Na escola, gabava-se aos colegas de seu pai que tinha a melhor cafeteria da cidade. Em uma noite de dezembro, quando a cafeteria já estava fechada e eles arrumavam após os últimos clientes, Ricardo reuniu coragem. Lúcia gostaria de ir jantar comigo. Só nós 2. Um encontro? Perguntou ela com um sorriso. Um jantar, corrigiu ele corando como um adolescente. Marcaram para o sábado à noite. Iago ficaria com Dona Agnes, a governanta que adorava o garoto. Ricardo estava mais nervoso do que antes das reuniões de negócios mais importantes. Escolheu um pequeno restaurante em São Paulo, longe de lugares onde pudesse encontrar conhecidos do mundo dos negócios. Queria que aquela noite pertencesse apenas a eles. Lúcia vestiu o único vestido elegante que tinha. Um preto, simples, que comprara anos atrás para alguma ocasião. Quando Ricardo a viu, sentiu o fôlego sumir. Você está linda. Obrigada. Você também. Foram para o restaurante em um silêncio agradável. Ambos sentiam que era um momento importante. O primeiro encontro após meses de conhecimento, a primeira oportunidade de conversar apenas sobre si mesmos, sem Iago, sem a cafeteria, sem os assuntos do dia a dia. O restaurante era aconchegante e silencioso. Sentaram-se em uma mesa no canto, longe dos outros convidados. Não me lembro da última vez que fui a um encontro, disse Lúcia, olhando o cardápio. Eu também não. Quer dizer, tive reuniões de negócios, mas não é a mesma coisa. Como assim não é a mesma coisa? Em reuniões de negócios, minhas mãos não tremem. Lúcia olhou para as mãos dele e realmente viu um leve tremor. Você não precisa ficar nervoso. Fácil falar. Quero que esta noite seja perfeita. Já é perfeita. Estamos juntos. Conversaram sobre tudo e nada. Sobre a infância, sobre os sonhos, sobre os planos para o futuro.
Ricardo contou sobre suas viagens a negócios, sobre os lugares que visitou, mas que não lhe davam alegria porque estava sozinho. Lúcia contou sobre os anos de criação solitária de Iago, sobre as dificuldades, mas também sobre as alegrias da maternidade. Você nunca se arrependeu de ter ficado sozinha com a criança? Perguntou Ricardo. Arrependi-me de ter ficado sozinha, mas nunca me arrependi do Iago. Ele é a melhor coisa que me aconteceu na vida. E agora? Agora não estou mais sozinha. Essas palavras aqueceram o coração de Ricardo. Ao pedirem a sobremesa, Lúcia notou que na mesa ao lado sentava um jovem casal com um bebê pequeno. A menina devia ter uns 3 anos e era muito viva. Ria, acenava com as mãos, tentava pegar o avental do garçom. Que fofa, disse Lúcia. Sim, lembra você nessa idade? Você não me lembra nessa idade. Lembro de você desde os 8 anos. Mas imagino que você era parecida. Lúcia olhou para a família na mesa ao lado com uma estranha melancolia. Em que você está pensando? Perguntou Ricardo. Em que o Iago nunca teve irmãos? Às vezes me parece que ele é solitário. Não me parece solitário, porque agora ele tem você. Mas antes ele só me tinha. Ricardo pegou a mão dela sobre a mesa. Lúcia, você é uma mãe maravilhosa. Iago é uma criança feliz, mas talvez pudesse ser ainda mais feliz. Algo em seu tom fez Ricardo olhar para ela com mais atenção. O que você quer dizer? Nada específico, simplesmente. Penso no futuro. Naquela noite, ao voltarem para casa, Lúcia estava em silêncio. Ricardo estacionou em frente à mansão, mas não desceram imediatamente. Obrigada pela noite linda, disse ela. Para mim também foi linda. Rick, posso te perguntar algo? Sobretudo, você já quis ter filhos? Seus próprios filhos? A pergunta o surpreendeu. Pensei sobre isso, mas sempre pareceu abstrato. Agora com Iago. Mas ele não é seu biologicamente, não importa. Ele é meu em todos os aspectos importantes. Lúcia balançou a cabeça, mas Ricardo sentiu que algo estava em sua mente. Por que pergunta? Porque penso em como seria se tivéssemos nosso próprio filho. Essas palavras caíram sobre Ricardo como um raio. Filho deles? Com Lúcia. Você gostaria? Não sei, talvez algum dia. Se casássemos e tudo se ajeitasse, Lúcia corou, percebendo que estava falando de casamento e filhos após o primeiro encontro oficial. Desculpe, estou falando bobagem. Não, você não está falando bobagem. Ricardo virou-se para ela de corpo inteiro. Lúcia, você está me propondo casamento e filhos? Não, quer dizer, não propus. Simplesmente pensei em voz alta. E se eu te propusesse? Lúcia ergueu o olhar para ele. Em seus olhos havia surpresa, alegria e medo ao mesmo tempo. Depende de como você o faria. Ricardo sorriu, saiu do carro, contornou-o e abriu a porta do lado de Lúcia. Então, ajoelhou-se em um joelho. Lúcia Ferreira, você aceita casar comigo? Ele não tinha anel, não estava planejado, não era perfeito. Mas no estacionamento em frente à sua casa, sob a luz do poste, com o ar de inverno picando suas bochechas, ele sentiu que era o momento mais importante de sua vida. Rick, levante-se. Alguém vai nos ver. Não vou levantar até que você responda. Não era para ser assim, como deveria ser. Não sei, diferente, mais romântico. Ricardo riu. Lúcia, eu te amo. Amo Iago. Quero passar o resto da minha vida com vocês. Pode haver algo mais romântico que isso? Lúcia olhou para ele. Para aquele homem que se ajoelhava diante dela no asfalto, que lhe entregou seu coração, que amou seu filho como se fosse seu. Sim, sussurrou. Sim, eu aceito casar com você. Ricardo levantou-se e a abraçou. Beijaram-se pela primeira vez em meses. E em seu beijo havia toda a paixão, todo o amor, todos os medos e todas as esperanças. Quando se separaram, viram no vidro da janela uma carinha pressionada contra o vidro. Iago tinha visto tudo e batia palmas de alegria. Sua pequena família acabava de nascer oficialmente. 3 meses após o noivado, a vida de Lúcia, Ricardo e Iago entrou em uma rotina de família feliz. De manhã,
Todos tomavam café da manhã juntos. Depois, Ricardo levava Iago para a escola e ia para o escritório por algumas horas. À tarde, trabalhavam juntos na cafeteria e as noites passavam em casa, planejando o casamento e o futuro. A cafeteria prosperava. Tornaram-se não apenas um lugar para tomar café, mas um centro da comunidade local. Lúcia organizava noites de poesia, Ricardo conduzia encontros para jovens empreendedores e Iago ajudava como testador oficial de sobremesas. Tudo parecia perfeito. Bom demais. Em uma manhã de março, quando Ricardo estava no escritório e Lúcia preparava a cafeteria para abrir, um homem que ela não conhecia entrou. Era alto, cerca de 40 anos, vestindo jaqueta de couro e jeans. Parecia alguém que se acostumou com o fato de que a vida não é fácil. Bom dia. Procuro Lúcia Ferreira. Sou eu. Em que posso ajudar? Sou Marcos, pai do Iago. O copo caiu da mão de Lúcia e se espatifou no chão. As palavras que ela temia há meses finalmente foram ditas. Marcos, o que você está fazendo aqui? Vim buscar meu filho. Lúcia sentiu o mundo girar ao seu redor. Marcos, o homem que a deixou sozinha com uma criança de 3 anos, que por 4 anos nem uma vez perguntou sobre Iago, que não pagou pensão alimentícia, que parecia não existir. Por filho, tenho o direito de vê-lo. Sou o pai dele. Onde você esteve nos últimos 4 anos? Marcos sentou-se em uma mesa como se tivesse o direito de se sentir à vontade ali. Tive problemas. Tive que resolvê-los. Mas agora estou pronto para ser pai. Pronto? Iago tem 8 anos, Marcos. Ele não é um brinquedo que você pode deixar de lado e pegar quando quiser. Marcos olhou para ela friamente. Ouvi dizer que você está indo bem. Novo namorado rico. Lugar bonito. Não é da sua conta. É da minha conta quando se trata do meu filho. Lúcia sentiu a raiva misturar-se ao medo. Iago nem se lembra de você. Não importa. Crianças se acostumam rápido. Acostumam com o quê? Com o fato de que você vai sumir de novo quando se cansar. Marcos levantou-se e caminhou até ela. Lúcia, não dificulte as coisas. Tenho o direito de ver o meu filho. Posso resolver isso pelo tribunal ou podemos chegar a um acordo amigável. Ameaças? Realidade. Tirou os documentos do bolso. Este é o pedido para estabelecer contatos com a criança. Vou apresentá-lo amanhã, a menos que cheguemos a um acordo. Lúcia pegou os documentos com as mãos trêmulas. Eram documentos legais reais, preparados por um advogado. O que você quer? Quero conhecer meu filho. Passar tempo com ele. Fins de semana, férias. Normal. Normal? Um pai normal não abandona o filho. Eu era jovem, fiquei assustado. Mas agora sou diferente. Havia algo em sua voz que parecia sincero, mas Lúcia não confiava nele. Ela o conhecia. Sabia que Marcos sempre soube ser convincente quando queria algo. Por que agora, depois de tantos anos? Não porque soube que meu filho está vivendo no luxo com um homem estranho, que chama outro de pai. Aqui estava o verdadeiro motivo. Não amor pelo filho, não responsabilidade. Orgulho masculino, ciúmes. Ricardo é mais pai para Iago do que você jamais foi. Ricardo não tem direitos sobre o meu filho. Ele tem o direito ao amor. O tribunal não reconhece o direito ao amor. Essas palavras atingiram Lúcia como um golpe. Marcos estava certo. Legalmente, Ricardo não era nada para Iago. Não tinha direito a decidir, não tinha direito à guarda. Era apenas o homem da mãe. Quando Marcos saiu, deixando os documentos na mesa, Lúcia sentou-se pesadamente na cadeira. Sentiu tudo o que haviam construído nos últimos meses começar a desmoronar. Às 3, Ricardo apareceu com Iago. O garoto, como de costume, correu para a mãe com alegria. Mamãe, o Sr. Rick me comprou um livro novo sobre dinossauros. Que ótimo, querido. Lúcia tentou fingir normalidade, mas Ricardo percebeu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Depois, sussurrou ela olhando para Iago. À noite, quando o garoto já dormia, Lúcia contou a Ricardo sobre a visita de Marcos. Mostrou-lhe os documentos. Viu o rosto dele endurecer a cada palavra.
quanto ele pode pedir de contatos? Não sei. O advogado falou em fins de semana, férias. Isso significa que Iago vai passar metade do tempo com ele? Não sei. Lúcia começou a chorar. Rick, não posso deixá-lo levar Iago. Não sei o que ele fará com ele. Não sei se ele não vai sumir de novo. Não vamos deixá-lo. Como? Legalmente, ele é o filho dele. Encontraremos um jeito. Contrataremos um advogado. E se o advogado não puder fazer nada? Ricardo a abraçou, mas ele mesmo também se sentia impotente. Nos últimos meses, acostumou-se a pensar em Iago como seu filho. Esqueceu que legalmente não tinha nenhum direito sobre o garoto. Rick, estou com medo, sussurrou Lúcia. Medo de que ele nos separe. Não vai separar. E se separar? E se o juiz decidir que Iago deve morar com o pai? Ele não mora conosco há meses. Não pode de repente obter guarda total, mas pode obter guarda parcial e pode lutar por mais. Naquela noite, nenhum deles dormiu. Deitaram-se um ao lado do outro, de mãos dadas, e pensaram em quão frágil é a felicidade. Quão fácil é perdê-la. As semanas seguintes foram um pesadelo. O advogado que Lúcia e Ricardo contrataram não tinha boas notícias. Marcos realmente tinha direito a contatos com o filho. Os tribunais de família raramente tiravam completamente os direitos dos pais biológicos, a menos que houvesse prova de violência ou negligência. O melhor que podemos esperar são contatos limitados sob supervisão, disse o Dr. Kowalski, mas mesmo isso não é certo. Lúcia sentiu seu mundo desmoronar. Ricardo tentava ser forte para ela e para Iago, mas ele mesmo também sofria. Especialmente doía o fato de que, legalmente, ele não tinha voz na questão do filho que amava como se fosse seu. O pior era que não podiam contar nada a Iago. O garoto percebeu que algo estava acontecendo. Os pais estavam tristes, conversavam baixo com frequência e a mãe chorava à noite. Mamãe, eu fiz algo de errado? Perguntou um dia. Não, querido, você não fez nada de errado. Então por que você está triste? São assuntos de adultos, nada importante, mas era um assunto importante, o mais importante em suas vidas. 2 semanas após a primeira visita de Marcos, ele voltou. Desta vez, à cafeteria, quando os 3 estavam lá. Iago brincava no canto com blocos de montar quando um homem desconhecido entrou. Olá, Lúcia. Lúcia congelou. Ricardo ergueu os olhos dos recibos. Quem é o senhor? Perguntou. Sou Marcos, pai do Iago. Ricardo levantou-se lentamente. Por um momento, os homens se mediram com o olhar. Marcos viu diante de si um elegante empresário em um terno caro. Ricardo, um homem de jaqueta de couro, que parecia que a vida nem sempre foi gentil com ele. O que o senhor faz aqui? Perguntou Ricardo. Vim ver meu filho. Iago ergueu a cabeça ao som das vozes. Olhou para o homem desconhecido com curiosidade. Mamãe, quem é ele? Lúcia não sabia o que dizer. Como explicar a um menino de 8 anos que era o homem que o gerou, mas nunca foi pai? É um amigo da mamãe, disse ela finalmente. Marcos aproximou-se de Iago. Olá, garoto. Sou Marcos. Você se chama Iago, certo? O garoto balançou a cabeça, mas escondeu-se atrás de Ricardo. Não sou um desconhecido, disse Marcos, olhando para Lúcia. Sou seu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Iago olhou para Marcos, depois para Ricardo, depois para a mãe. Mas eu já tenho um pai, disse ele finalmente apontando para Ricardo. Marcos sentiu uma pontada, viu como seu filho, o filho que carregava seus genes, tratava um estranho como pai. Você pode ter 2 pais, disse ele tentando sorrir. Não quero 2 pais, só quero um. Essas palavras da criança foram como uma faca. Marcos sentiu a raiva misturar-se à dor. Iago, vá para a mamãe, disse Ricardo baixinho. O garoto correu para Lúcia, que o pegou em seus braços.
Talvez devêssemos conversar lá fora, propôs Ricardo. Saíram para a rua, deixando Lúcia com Iago na cafeteria. Escute, Marcos, começou Ricardo. Entendo que você quer conhecer seu filho. Não quero conhecê-lo. Eu o conheço, sou o pai dele. Onde você esteve nos últimos 5 anos? Não é da sua conta. Tornou-se da minha conta quando comecei a amar essa criança como se fosse minha. Marcos riu amargamente. Você acha que dinheiro vai te fazer feliz? Que você pode comprar uma família pronta? Não comprei uma família. Encontrei-a na rua, como mendigos. Ricardo cerrou os punhos. Cuidado com as palavras. É verdade? Lúcia e Iago viviam na rua antes de você aparecer? Ricardo não respondeu, mas Marcos leu a resposta em seu silêncio. Então você os salvou. Que herói você é. E agora pensa que isso lhe dá o direito sobre meu filho. Dá-me o direito ao amor. Amor não é um direito legal, mas é um direito do coração. Marcos olhou pela janela da cafeteria para Lúcia, abraçando Iago. Sabe de uma coisa? Talvez você seja realmente um pai melhor do que eu. Talvez tenha mais dinheiro, mais tempo, mais paciência, mas você tem uma grande falha. Qual? Você não é o pai dele de verdade e nunca será. Essas palavras atingiram o ponto mais sensível. Ricardo passou meses tentando esquecer que não tinha parentesco biológico com Iago, que quando o garoto crescesse, talvez começasse a fazer perguntas sobre seu verdadeiro pai. Lúcia nunca vai te deixar levá-lo, disse Ricardo. Lúcia não terá escolha. O tribunal reconhecerá meus direitos e você ficará com o que sempre foi, um estranho. Marcos foi embora, deixando Ricardo na calçada. Ao voltar para a cafeteria, Lúcia viu imediatamente a dor em seus olhos. O que ele disse? A verdade, respondeu Ricardo baixinho. Disse a verdade. Naquela noite, Ricardo sentou-se por muito tempo em seu escritório, olhando para a foto dos 3 da inauguração da cafeteria. Todos riam, abraçados, felizes. Pareciam uma família de verdade, mas talvez fosse apenas uma ilusão. Talvez Marcos estivesse certo, talvez ele sempre fosse um estranho. Ouviu passos na escada. Iago entrou no escritório de pijamas. Pai, você não consegue dormir? O coração de Ricardo apertou com o som da palavra pai. Não consigo, garoto. E você? Eu também não. Estou preocupado com esse senhor. Iago subiu no colo de Ricardo. Pai, aquele senhor vai me levar embora? Ricardo abraçou o garoto. Não vou deixar. Promete? Ricardo quis prometer. Quis dizer que nunca permitiria que ninguém os separasse, mas não podia mentir. Farei tudo o que puder, disse ele. Essa foi a única resposta honesta que ele pôde dar. E ambos sabiam que talvez não fosse suficiente. Uma semana depois, chegou uma intimação judicial. Marcos entrou com um pedido oficial para estabelecer contatos com a criança. A data da audiência foi marcada para o final do mês. Lúcia sentou-se na cozinha, segurando o documento oficial, e chorou. Ricardo tentou consolá-la, mas ele mesmo se sentia impotente. O advogado deles estava pessimista. Os tribunais geralmente concediam aos pais biológicos o direito a contatos, a menos que houvesse prova de perigo para a criança. Talvez devêssemos ir embora, disse Lúcia de repente. Para onde? Para qualquer lugar. Para a Inglaterra, para a Alemanha, onde Marcos não nos encontre. Lúcia, isso é sequestro de criança. Iríamos para a cadeia, mas Iago ficaria seguro. Ricardo pegou as mãos dela nas suas. Não podemos fugir a vida inteira. Temos que lutar. 2 dias antes da audiência, algo inesperado aconteceu. Na escola de Iago, ele foi atacado por um garoto mais velho que gritou: "Seu pai não é pai! Meu pai diz que você é filho da rua!" A professora pediu para Lúcia conversar. "Senhora,
Ferreira, pode me explicar o que está acontecendo? Iago está muito estressado ultimamente. Não se concentra nas aulas, chora sem motivo. É um período difícil para nossa família. Isso tem a ver com aquele homem que veio aqui ontem? Lúcia empalideceu. Que homem? Apresentou-se como pai de Iago. Perguntou sobre o garoto, sobre suas notas, seu comportamento. Eu disse a ele que não poderia levar a criança sem sua permissão por escrito. O coração de Lúcia batia como um martelo. Marcos estava seguindo o filho na escola. Naquela noite, Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Lúcia, quero adotar Iago. Meu Deus, o quê? Se nos tornarmos pais adotivos, terei base legal para lutar por ele. Mas isso leva meses, e a audiência é daqui a 2 dias. Entrarei com o pedido agora. Mesmo que não dê tempo antes da audiência, o juiz terá que levar isso em consideração. Lúcia olhou para ele com uma mistura de esperança e medo. Rick, adoção é um assunto sério. Significa que Iago será seu filho para sempre. Para sempre será meu filho, respondeu ele sem hesitar. Os documentos são apenas formalidade. No dia seguinte, foram ao advogado para dar entrada no pedido de adoção. O procedimento era complicado, mas o Dr. Kowalski garantiu que o próprio ato de entrar com o pedido poderia influenciar a decisão do tribunal. Na noite anterior à audiência, Ricardo entrou no quarto de Iago. O garoto estava sentado na cama com um livro, mas claramente não estava lendo. Não consegue dormir? Não. Pai, aquele homem vai me levar embora amanhã? Não sei o que o tribunal vai decidir. Eu não quero ir com ele. Eu sei. Ricardo sentou-se na cama ao lado do filho. Iago, você sabe o que é adoção? Não, significa que alguém que não é seu pai biológico se torna seu verdadeiro pai ou mãe, para sempre. Como você, sim, como eu gostaria de te adotar. Gostaria de ser seu pai, não só de coração, mas também no papel. Iago pensou por um momento. Mas você já é meu pai. Eu sei, mas outras pessoas não entendem. Aquele senhor também não entende, não entende. Iago abraçou Ricardo. Pai, você pode ficar comigo esta noite? Claro. Lúcia os encontrou de manhã, Ricardo e Iago dormindo na mesma cama abraçados. Pai e filho, unidos por amor, não por sangue. Ao irem para o tribunal, todos os 3 deram as mãos. Não sabiam o que os esperava, mas sabiam que eram uma família, e nenhuma decisão judicial mudaria isso. Na sala do tribunal, Marcos já esperava com seu advogado. Ao vê-los, sorriu com satisfação. Pensava que já tinha vencido. Ele ainda não sabia o quanto estava enganado. A sala do tribunal era fria e oficial. A juíza, uma mulher de meia idade com um rosto severo, revisava os documentos. Lúcia, Ricardo e seu advogado sentavam-se de um lado, Marcos com seu advogado do outro. O caso trata da definição de contatos do pai com a criança, começou a juíza. O senhor Marcos Maggi solicita o direito a encontros regulares com seu filho Iago Ferreira. O advogado de Marcos apresentou os argumentos: paternidade biológica, direito à família, desejo de recuperar o tempo perdido. Parecia convincente e profissional. Em seguida, o Dr. Kowalski, representando Lúcia, falou: Meritíssima juíza, o senhor Maggi abandonou a família quando a criança tinha 3 anos. Por 5 anos, não entrou em contato com o filho, não pagou pensão alimentícia, não se interessou por seu destino. Enquanto isso, o senhor Ricardo Almeida tem desempenhado o papel de pai há 8 meses e solicitou a adoção da criança. A juíza olhou para Ricardo. Senhor Almeida, pode explicar suas motivações? Ricardo levantou-se. Seu coração batia como um martelo, mas sua voz era calma. Meritíssima juíza, amei essa criança desde o primeiro dia. Iago não é meu filho biológico, mas é o filho do meu coração. Nos últimos meses, estive com ele todos os dias. Quando ele estava doente,
quando tinha problemas na escola, quando aprendeu a andar de bicicleta. Sou o único pai que ele conhece. Mas o Sr. Maj é o pai biológico, observou a juíza. Sim, mas ser pai biológico significa ser pai de verdade? Respondeu Ricardo. Um pai de verdade é aquele que está presente, que ama, que assume a responsabilidade. Marcos levantou-se bruscamente. Este é o meu filho! Tenho direito a ele! Onde estava esse direito nos últimos 5 anos? Respondeu Ricardo. A juíza silenciou ambos os homens. Gostaria de falar com a criança, disse ela. Iago foi introduzido na sala. Parecia assustado, mas se manteve firme. A juíza ajoelhou-se ao lado dele. Olá, Iago. Sou a juíza. Quero conversar com você. Bom dia. Você sabe por que estamos aqui? O garoto balançou a cabeça. Este senhor, apontou para Marcos, diz que é meu pai, mas eu já tenho um pai. E quem é ele? Iago, sem hesitar, apontou para Ricardo. O senhor Cas. Ele é meu pai. Ele me ama e ama a mamãe. Lê histórias para mim e me ensina a jogar bola. E o que você pensa sobre este senhor? A juíza apontou para Marcos. Iago olhou para ele atentamente. Não o conheço, nunca o vi. Mamãe diz que é um amigo. Essas palavras atingiram Marcos como um raio. Seu próprio filho falava dele como se fosse um estranho. A juíza acompanhou Iago para fora da sala e anunciou um intervalo para a deliberação. Ao retornar, seu rosto estava impenetrável. Após ouvir todas as partes e analisar os documentos, o tribunal decide. O senhor Marcos Maggio recebe o direito a encontros com o filho 1 vez por mês, por 2 horas, na presença de um curador. O senhor Ricardo Almeida recebe autorização para continuar o processo de adoção. Marcos empalideceu. Isso é injusto. Ele é meu filho. O senhor teve 5 anos para ser pai, disse a juíza friamente. Não aproveitou essa chance. A criança tem direito à estabilidade e ao amor que encontrou com o senhor Almeida. Ao saírem do tribunal, Marcos os parou nas escadas. Pensam que venceram? Isso não é o fim. Para você deveria ser, respondeu Lúcia. Iago não precisa de um pai que aparece e desaparece. Precisa de um pai que fica. Marcos olhou para a família feliz e, pela primeira vez em anos, sentiu um verdadeiro remorso. Não pela perda do filho, mas por ter desperdiçado a chance de ser pai. 3 meses depois, a adoção foi finalizada. Iago tornou-se oficialmente Iago Almeida. Marcos usou o direito a encontros apenas 1 vez. Depois desapareceu tão subitamente quanto apareceu. 1 ano depois, Lúcia e Ricardo se casaram em uma pequena cerimônia no jardim da mansão. Iago foi o pajem e seus convidados foram os clientes da cafeteria que se tornou o centro da comunidade local. Enquanto dançavam a primeira dança como casados, Lúcia sussurrou no ouvido de Ricardo. Lembra quando você achava que éramos de mundos diferentes? Lembro. Como pude ser tão tolo? Você não foi tolo. Simplesmente ainda não sabia que o amor cria um novo mundo. Nosso mundo. Iago correu até eles e os abraçou. Agora somos uma família de verdade? Sempre fomos uma família de verdade, respondeu Ricardo. Desde o primeiro dia. E naquele momento, segurando sua esposa e filho, Ricardo soube que havia encontrado tudo o que buscou por toda a vida. Não no dinheiro, não no sucesso, mas no amor que mudou sua vida para sempre. Espero sinceramente que você tenha gostado da história de hoje. Assine o canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Dê um like e escreva nos comentários o que você achou dela. Até o próximo vídeo.